Oh, maravilha! Aleluia! Meu amado, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Números, número 12. Aleluia! E antes de nós começar a leitura, você bote aí o seu joinha, escreva aí no canal Missionária Irmã Rita, Rede Amor e Fé. Se inscreva aí, dê o seu joinha, seu like. Oh, maravilha! Aleluia! A palavra de Deus diz assim, meu amado. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Uxita. Em Azará, porquanto tinha casado com uma mulher Uxita. Disseram-lhe, porventura falou o Senhor somente por Moisés? E não falou também por nós? E o Senhor viu. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento, ó Senhor da glória, a tua palavra. Ela não é a minha palavra, ela é a tua palavra, Senhor, inspirada pelo teu Espírito Santo. E o teu Espírito Santo, Senhor, venha triunfar nesse momento. O teu Espírito Santo, Senhor, venha administrar essa palavra, venha pôr as palavras na minha boca, Pai. Em nome do teu Filho Santo, e venha falar aos nossos corações. Em nome do teu Filho Santo, que o Senhor cresça e desapareça para a honra e a glória do teu santo nome, e assim seja. Amém. Louvado seja Deus. Meu amado, a palavra de Deus está aí registrado. Moisés registrou uma tenda, né, de Miriam e Arão contra Moisés e contra a sua esposa. Para você ver, né? Essa contenda porque a mulher era um pouco morena. Ela era um pouco moreninha e ele estava aí, tipo, desprezando, né? Não. Então a palavra de Deus diz, né? E falaram Miriam e Miriam contra Moisés por causa da mulher Uxita. Então ele estava falando dela porque ele não estava se dando bem. E a mulher um pouquinho, né, morena. Mas eu quero dizer, meu amado, e o mesmo moreno é a mesma pessoa branca, né? E a palavra diz que houve essa contenda, né? E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Estão contendendo aí, e um tipo também uma inveja. Tanto eles estavam aí falando, se metendo no casamento de Moisés, com isso nós não podemos se meter, né? Louvado seja o nome do Senhor. O pessoal estão dizendo, né? Que casamento, né? Ninguém bota colher, né? Mas já tem outros que dizem que tem que botar muita colher. Tô brincando. Mas é assim mesmo, né? Então aí estava se metendo no casamento de Miriam, né? Miriam e Arão estavam se metendo no casamento de Moisés com sua esposa, a Zibra. E na mesma hora ele estava contendendo contra o próprio ministério de Moisés. Vamos entender. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Existia aí, meu amado, um tipo uma tenda, né? Uma inveja. E ele estava tendo aí de Moisés. Então Moisés era um profeta onde Deus falava mais. E Deus ouviu e se doeu. Porque, meu amado, nós não podemos jamais, de modo nenhum, se meter na vida de casamento dos outros. Da mesma forma, nós não podemos se meter, andar falando dos outros, desprezando os outros. E da mesma forma, nós também não podemos se meter no ministério dos outros. Então, Deus ouviu. Deus tudo ele ouça. E ele se doeu por causa de Moisés. Aleluia. Então ela diz assim, e o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso. Moisés era uma pessoa muito mansa. Manso mesmo. Moisés, meu amado, nós temos que se lembrar que Moisés, ele não era essa pessoazinha tão mansa. Moisés, ele foi um homem muito trabalhado, onde ele passou 40 anos ali no deserto, ali lá na terra de Midian. Vamos entender, Moisés, ele era um príncipe do Egito, e depois ele foi levar a paz para o seu povo,
antes de ser trabalhado por Deus, antes de ser chamado por Deus, e acabou matando o homem. Então ele vai e foge para Miriam. Né? Ele deixou de ser príncipe para ser apenas uma pessoa para cuidar de ovelha, um pastor. Então Deus trabalhou muito no caráter de Moisés, para esse Moisés ter essa mansidão que ele tem hoje. Por isso a palavra de Deus está dizendo. E Moisés era muito manso. Aleluia. E logo o Senhor era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens, e havia sobre a terra. Olha, veja só, o meu trabalhado todo-poderoso sobre um homem chamado Moisés. 40 anos, Moisés passou no deserto. Aleluia. Deus, meu amado, Ele conhece seu povo, sabe como trabalhar na vida do seu povo. Deus tira Moisés, aleluia, lá de onde ele estava. Moisés foi para a terra de Midian, lá e se casou-se com essa sua esposa, onde aí o Arão e Miriam estavam contendendo com ela. Então ele passou 40 anos lá na terra de Midian. Ele saiu lá do Egito 40 anos. 40 anos ele passou lá na terra do Egito, lá na terra de Midian. São 80. Mais 40 anos na obra de Deus. Morreu com 120 anos. Então veja só. Bora entender aí. Moisés recebeu essa mansidão, né? Deus trabalhando na vida de Moisés, porque Moisés era um príncipe. Moisés, ele era um príncipe lá do Egito. Aí foi-se embora para essa terra, deixou de ser príncipe para ser um pastor de ovelha, e ali Deus trabalhou verdadeiramente no caráter de Moisés, para que hoje tivesse registrado que Moisés era muito manso, mais de todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, interessante, e Deus, Ele deu, nós temos de ter muito cuidado, meu amado, para a gente não se levantar contra o servo de Deus. Porque Deus, quando Ele chama uma pessoa para a sua obra, a primeira coisa que Ele dá para o ser humano é um poder e uma autoridade. Ele não chamou aí direto logo Arão. Não, Ele chama primeiro Moisés. E logo o Senhor disse a Moisés. Porque Deus chama primeiro a Moisés, por de Deus ter escolhido Moisés, ter dado poder a Moisés e autoridade a Moisés. Então Deus chama primeiro a Moisés, a depois Arão e a depois Midian. Vamos lembrar, e Arão, primeiro Deus chamou Moisés e depois Deus enviou Arão, dizendo, vai encontrar o teu irmão. Aí Deus disse para Moisés, Arão vai no teu encontro, ele vai te abraçar, vai te beijar, vai fazer essa obra com ele. Então nós temos de ver aí, e o primeiro poder, a primeira autoridade foi dada em Moisés, e era exatamente onde este pessoal aí não estava tendo temor. Era exatamente. Louvado seja Deus. E logo o Senhor disse a Moisés, chamou primeiro a Moisés, onde Deus capacitou Moisés, onde Deus deu autoridade a Moisés, né? E depois foi Arão. E depois Miriam. Miriam era uma profeta. Então Deus logo disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na nuvem, na coluna da nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, ambos saíram. Disse, aí Deus vai falar, né? E disse, ouve agora a minha palavra. Deus, meu amado, nós ouvimos a palavra e nós aceitamos os seus conselhos para que nós não venha entrar nesse tipo de exemplo aí e começar a falar, se meter no casamento dos outros, se achar que é profeta melhor do que os outros, porque Miriam estava aí se achando melhor. Arão estava se achando melhor do que Moisés. E ali houve essa contenda.
Então Deus desce para resolver esse problema. Deus chama primeiro Moisés, depois Arão e depois Miriam para resolver esse tipo de contenda. Deus é, meu amado, e nós resolva os nossos problemas para ele, nós não ia quebrar aliança com Deus. Aí disse: ouve agora a minha palavra. Se entre vós houver profeta, e o Senhor em visão a ele lhe fará a conhecer, ou em sonho falará. Deus fala com sonho, né? Com eles. Deus sempre ele fala com seus profetas através de sonho. Foi isso que aconteceu ali com José. Foi isso que aconteceu com vários tipos de gente. Deus sempre vai através de sonho. Deus fala sempre através de sonho. Louvado seja Deus. E não é assim o meu servo Moisés. Presta atenção. E é fiel em toda a minha casa. Moisés era uma pessoa muito fiel. E Moisés, meu amado, Deus falava com Moisés raramente. Ele vai falar aqui, ó. Não é assim o meu servo Moisés. Eu é fiel em toda a minha casa. Para que Deus ia falar, a gente tem que ser fiel. Viu? Aí Deus vai dizer, ó, boca a boca falo com ele, raramente, e não por enigma, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo Moisés, contra Moisés. Então, meu amado, aí faltou, Deus está dizendo para Arão e Miriam faltou o temor. Deus está dizendo, vocês não tiverem temor, eles não tiverem de modo nenhum temor. Eles abriram a boca e deixou a velha natureza usar eles. E ali, meu amado, Deus ouviu e Deus resolveu esse problema. Chama os três para resolver esse problema. Nós temos, meu amado, de procurar a não falar de homem de Deus. Há uma autoridade no homem de Deus. Há uma autoridade na mulher de Deus. E nós não podemos falar, porque Deus, ele vem contra esse tipo de atitude. E ele veio contra essas atitudes de Arão e de Miriam. Ele veio contra, meu amado. Porque Deus, ele é amor, mas é justiça. E aí ele está fazendo uma injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus vai, manda eles ouvir a palavra, porque Deus ele vai falar. Aleluia. Então Deus está dizendo, né? E Moisés era verdadeiramente fiel a ele. Quando Deus dá este testemunho ali a Miriam e Arão, e assim a ira do Senhor contra eles acendeu e retirou-se. Quando nós, meu amado, entra neste tipo de vida, primeira coisa, e acende a ira de Deus. E nós, né? E Deus se retira de nós. Quer dizer, nós se afastamos de Deus. Por que nós se afastamos de Deus? Porque nós entramos pelo caminho e não é muito bom. Porque não é muito bom nós vou estar eu também no meio. Nós se meter na vida dos outros. Principalmente do servo de Deus. E contra a liderança do homem de Deus. Porque Moisés era um líder. Ele estava liderando. Primeiro ele foi chamado, para depois ser Arão. Louvado seja o nome do Senhor. E Esaí estava fazendo uma contenda contra a esposa de Moisés. Aí, meu amado, a palavra de Deus, Jesus, ele fala, né? E as contendas existem mesmo, né? As contendas existem de verdade. E aí houve uma contenda, falando da esposa de Moisés. Por isso, Miriam vai ser ferida. Ela recebeu uma lepra. Entendeu? Como não é bom a gente se levantar contra o homem de Deus, contra a liderança do homem de Deus, contra a autoridade do homem de Deus, não é muito bom nós se levantar contra o povo de Deus. E logo o Senhor disse a Arão e Miriam, já li isso aqui,
Então, meu amado, não é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. A gente verdadeiramente perdeu o temor, porque Arão e Miriam perdeu verdadeiramente o temor. Eles não tiveram temor nem a Deus e nem ao servo de Deus, de respeitou a autoridade do servo de Deus. Trazendo essa contenda, trazendo essa briga. Os inimigos é da própria casa que Jesus fala. Os inimigos do homem é dentro da sua própria casa. E você vê essa desamizade. Então não é muito bom, né? E assim, nós também temos de vigiar também no nosso lar, para nós não estar se levantando contra o nosso próximo, contra os nossos irmãos da nossa própria casa. Temos de vigiar também. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles e retirou-se. O pecado nos afasta de Deus, meu amado. Quando nós quebra aliança, nós se afasta totalmente de Deus. Nós fica longe de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz e retirou-se. E a nuvem se retirou-se sobre a tenda. E eis e Miriam ficou leprosa, uma neve, e olhou Arão para Miriam, e eis e estava leprosa. Então Miriam, de repente, Deus acende a ira, se afasta Miriam a lepra. Vamos observar, meu amado, muito interessante, porque foi que Arão não pegou essa lepra, porque Deus chamou ele também a atenção. Ele também estava nessa contenda. Ele também estava falando da mulher de Moisés. Ele também estava tendo esse tipo de contenda também, porque só Deus falava mais com Moisés, né? Deus não fala também conosco? Isso é um tipo de inveja, né? Aleluia. Por isso Arão disse a Moisés, quando Arão, na hora que Deus se retira e fere a Miriam e uma lepra, na mesma hora, Arão vê aquilo dali, ele corre logo, vai para Moisés, para pedir perdão a Moisés. Meu amado, nós não podemos jamais se levantar contra a autoridade do homem de Deus. Nós não podemos sair falando. Hoje, quantas pessoas não estão nessa lepra, falando de homem de Deus? Meu amado, se eles errarem, se é problema desse com Deus, eles têm que se consertar com Deus. Não, nós está levando esse tipo de contenda. Porque Miriam foi ferida, levou uma lepra. Olha que a mulher era profetiza, né? Por isso Arão disse a Moisés, ai meu Senhor, tá aí. E aonde Arão não foi ferido, onde Arão não recebeu essa lepra, ele foi se humilhar a Moisés. Olha o segredo, meu amado, é você ter o reconhecimento da autoridade do homem de Deus. Por isso ele não foi ferido, ele viu ali a autoridade de Moisés. Ele entendeu que Deus chamou primeiro foi Moisés. Então a autoridade ele está recebendo ali, primeiramente Deus deu Moisés. Por isso Arão disse a Moisés, ai Senhor meu, não ponha sobre nós, olha, sobre nós. Ele está dizendo, olha, não põe sobre mim e sobre a Miriam. Honra, Senhor, interceda a Deus. Ele está reconhecendo a autoridade verdadeira do homem de Deus. É isso, meu amado. Para nós ser bem-sucedidos nessa terra, nós temos de respeitar as autoridades. Errou, errou. A palavra de Deus diz para nós falar do presbítero, tem de ter 3 testemunhas. 3 testemunhas, meu amado. Olha, fulano de tal, vi fazendo isso de errado. Aí eu também vi. Você também viu? Tem de ter 3 pessoas para falar do presbítero. Imagine fazer o que eles fizeram aqui, né? Então Arão não recebeu esta lepra, ele foi se humilhar a Moisés. Por isso Arão disse a Moisés, ai Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos, ele está aqui, olha, ele está verdadeiramente, ele está dizendo, Senhor, nós agimos errado, nós agimos loucamente, Senhor. É dizer que ele está reconhecendo a autoridade que Deus deu a Moisés. Depois Deus deu a ele. Então,
Nós não podemos, meu amado, jamais se levantar contra um santo homem de Deus, ou uma santa mulher de Deus, porque nós vamos pagar o preço. Primeira coisa, e quando nós começamos a falar, você pode dizer assim, mas eu já falei muito, não aconteceu nada. Não aconteceu, é? Você sabe qual é a primeira lepra que o sujeito recebe? Quebra aliança com Deus e fica morrendo espiritual. E se não tiver cuidado, vem o espírito da apostasia. Essa é a lepra dos nossos dias atuais. Então, meu amado, nós temos que correr, se arrepender, pedir perdão ao homem de Deus, pedir perdão à mulher de Deus, para que nós não venha viver com esta lepra. Entendeu? Por isso, Arão aqui, verdadeiramente, ele foi se humilhar, por isso ele não pegou essa lepra. Por isso, Arão disse a Moisés, ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Está acontecendo, ele está se humilhando, ele não está mentindo, ele está dizendo, não, eu não fiz isso. Tem gente que fica negando, né? Ele assume o seu erro, ele está assumindo o seu erro, está pedindo perdão para o homem de Deus. Por isso, a ira de Deus se afastou dele. Pegou mais na Miriam. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Ora, não seja ela, ora, ele vai falar, agora pedir para Miriam, né? Ora, não seja ela como uma morta, e saindo do ventre da sua mãe, e saindo do ventre da sua mãe, e seja consumida, né? A sua carne. E já esteja consumida, né? Então ele vai, olhe para Moisés, ele vai clamar Moisés, para que Moisés vai pedir a Deus. Ele não correu dos pés de Deus, ele está com a aliança quebrada, aí para se consertar, ele corre primeiro o homem de Deus, para depois correr e pedir perdão a Deus. Na hora que ele pede perdão a Moisés, ele já está pedindo também perdão a Deus, porque ele mexeu com a autoridade do homem de Deus. Moisés, meu amado, para ele ter essa autoridade aí, ele tem, ele passou, foi 40 anos no deserto, Deus trabalhando na vida de Moisés, para que Moisés vinha hoje, Deus falar com ele, boca a boca, face a face, para ele receber esta mansidão. Ele viveu 40 anos no Egito. Durante 40 anos do Egito, ele foi levar uma paz, e Deus aí não tinha chamado ele, foi levar uma paz para as pessoas, os irmãos dele estavam lá contendendo, e ele acabou matando o ser humano. E Moisés, aquelas horas ali, ele estava com um egípcio. Então, meu amado, e Moisés, quando ele vai para Midian, ele passa 40 anos, Deus trabalhando ali, na vida dele, né? Trabalhando verdadeiramente na vida dele, para que hoje ele seja este homem que está escrito aí, e Moisés era um homem muito manso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus trabalhou profundamente na vida de Moisés. O homem deixou de ser príncipe, saiu fugido, foi para essa terra de Midian. Quando ele chega lá, ele passa 40 anos trabalhando com ovelha, sendo pastor de ovelha. Deus trabalhando no arado de Moisés, trabalhando verdadeiramente em Moisés. Quando passa os 40 anos, Moisés tinha 80 anos, aí já estava bem preparado para a obra, Deus vai e leva ele para fazer a obra. Passou 40 anos na obra de Deus. Entendeu? Aí, quando Arão, ele vê verdadeiramente, ele errou, ele assume o seu erro, pedindo perdão ao Senhor, o Moisés, vendo e o ai, estava doendo, né? Ver sua irmã ali, era lepra, vendo a sua carne sendo consumida, ele corre. Né? Corre a se humilhar para ele não receber também. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer, né? Aí Moisés, uma pessoa muito mansa, bom de trabalhar, não foi brincar com eles. Moisés perdoou totalmente e foi se afirmar na presença do Senhor. Foi verdadeiramente viver a palavra do Senhor como está escrito.
Foi o que Moisés fez. E clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Senhor, rogo-te e cure. Moisés aí, meu amado, ele corre, vai para os pés do Senhor, vai se humilhar ao Senhor, pedir para curar ela. Veja, você pode dizer assim, mas irmã Rita, ele fez isso porque verdadeiramente era irmão e irmã. Sim, era irmão e irmã, mas nós vemos nos nossos dias atuais hoje, irmão e irmã se matando. Irmão e irmã não perdoa. Moisés aqui estava sendo um homem trabalhado por Deus e vivendo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: ora pelos teus inimigos. Nessas horas, meu amado e minha amada, Miriam e Arão não estavam sendo amiguinha de Moisés, estavam sendo inimigo de Moisés. Compreendeste? O mesmo prato, vivendo no mesmo teto, pertinho um do outro. E acontece isso aí. Aí Moisés, ele vai rápido para Deus e vai interceder, vai perdoar. É isso que Jesus diz: ora pelos teus inimigos, perdoa os teus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí uma pessoa dessa vai receber mais de Deus poder e autoridade. Entendeu? Aleluia. Porque afinal de contas, nós temos que entender que Moisés, ele fala muito da palavra de Deus. Moisés era um profeta. Deus levantou Moisés como o maior profeta. Depois de Moisés, de profeta maior, foi Jesus. Depois de Moisés ele ia abaixo. Está entendendo? Depois foi Jesus. É profeta dos profetas. A honra é a dele, a glória é para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a realidade, né? Então veja só, meu amado. E Moisés aí, ele está vivendo a palavra. A própria palavra ele escreve. Porque se ele falou sobre Jesus, profetizou sobre Jesus, e essa palavra sai de Jesus. E ele cumpre essa palavra, orando pelos seus inimigos. Para você ver, né? Este é o verdadeiro profeta. Profetiza e ainda cumpre as palavras de Deus. Na hora ele não deixou o ódio entrar no coração. Na hora ele foi fazer o que as escrituras falam. Correu e foi orar pelos seus próprios inimigos. Como o próprio Senhor Jesus disse: os inimigos é o de dentro da sua casa. Não está fora, está dentro. Aleluia. E ali, meu amado, Moisés, ele foi orar. Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés, ele foi e clamou, pois, né? Clamou, pois, Moisés ao Senhor. Deus não tinha se retirado das contendas, né? Aí Deus vem rapidinho, fala, manda eles ouvir a palavra, Deus passa mais, aí depois Deus vai. Mas aí Deus se retira do meio deles, porque Arão e Miriam estavam ali quebradas com Deus. Aí Arão veio bem rapidinho, por isso que Arão não recebeu esta lepra, ele se humilhou. Ele entendeu, existe uma hierarquia, né? Acho que existe um poder, não sei falar essa palavra, né? Mas existe, meu amado, uma autoridade que Deus tinha dado para Moisés. Entendeu? Arão também tinha essa autoridade. E ele tinha que respeitar a autoridade e por isso que Arão não recebeu esta lepra, porque ele correu para os pés reconheceu seu erro, foi se humilhar a Deus e a Moisés. Por isso ele chega aqui, ó. Ai, meu Senhor, chama Moisés de meu Senhor. Veja, ele chama Moisés de meu Senhor, respeitando a autoridade que Deus tinha dado a Moisés. Arão também tinha autoridade? Tinha. Mas ele estava com a aliança quebrada porque ele foi se meter no casamento dos outros. Foi se meter no casamento de Moisés. Foi se achar que era um profeta melhor do que Moisés, tanto ele como Miriam. Então, meu amado, nós temos que respeitar as autoridades dos homens de Deus, da mulher de Deus, para nós não receber esta lepra. Porque se nós entrar neste caminho aí, vamos receber a lepra. E a lepra é morrer espiritual. E quando nós começamos a morrer espiritual, Deus também se retira, porque você vai morrendo espiritual, e começa aí vir os espíritos da apostasia, né? Então nós temos que ter cuidado para não entrar. E se você
está aí falando de uma pessoa de autoridade, trate de fazer aliança com essa pessoa, trate de pedir perdão, faça aí um Arão. Arão também era um homem, também tinha autoridade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés, ele foi, clamou ao Senhor. Aí Deus vai falar para Moisés, ó. Disse o Senhor a Moisés, se o teu pai cuspisse em teu rosto, pode entender, se o teu pai cuspirar em seu rosto, não seria envergonhado? 7 dias esteja fechada, 7 dias, fora do arraial, e depois recolherá. E assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. E o povo não partiu até ele recolhesse a Miriam. Então, quando a pessoa pega uma lepra, sai. Não fica na presença de Deus. Está entendendo? Então nós temos de ter cuidado com essa lepra aí. Às vezes a pessoa está tão cheia de lepra e nem acha que está normal. Às vezes você acha que está uma aliança com Deus. Acha que o seu nome está escrito lá e às vezes não está, meu amado. E às vezes a gente solta a boca e vai falar do homem de Deus. Aí Deus vai vir contra, essa pessoa tem a autoridade dele. Olha aí, veja só, é perigoso falar do homem de Deus. Davi, vamos se lembrar que Davi não tocou em Saul, porque Saul estava com a unção ali de Deus. E às vezes nós começamos a plantar a nossa língua, quebrando a nossa aliança com Deus, ficando longe de Deus e morrendo espiritual, perdendo também as bênçãos de Deus. Então, meu amado, vamos arrepender, procurar verdadeiramente essa aliança com Deus, para que Deus não venha. Se a pessoa está errado, aí é entre ela e Deus. É entre ela e Deus. Vai se levantar outro tipo de desamizade. Porque Deus não se escarnece. Se você prestar bem atenção aí, Deus não se escarnece. Entendeu? Deus é Deus. Então Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Nós nunca podemos se esquecer que Deus é justiça. E se nós tiver aí, meu amado, nesse tipo de obra, falando dos homens de Deus, vamos se arrepender, para nós não receber esta lepra. Amém? E vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento, ó Pai, a minha pobre pessoa. Te apresento também, Senhor, todos os ouvintes. Nós queremos fazer uma aliança contigo, Senhor. Às vezes, meu Pai, nós falamos, Senhor, soltar nossa boca para falar, Senhor, dos homens de Deus. E às vezes, meu Pai, nós vamos também sendo leprosos, morrendo espiritual, Senhor. Saindo da Tua presença, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que tenha compaixão de mim, de todos os ouvintes que estejam concordando com essa palavra. Todos os ouvintes, meu Pai, que estejam verdadeiramente concordando com essa palavra. Que o Senhor venha afirmar nossa aliança. Que o Senhor venha voltar para nós, e nós venhamos voltar para o Senhor, e nós venhamos ter verdadeiramente a Tua presença, e nós venhamos verdadeiramente ouvir a Tua voz. Ó Espírito da verdade, meu Pai Celestial, meu Jesus, eu te peço perdão, Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, e para todo o Teu povo ia ouvir essa palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoa, nos guarda, nos livra e tira todo o veneno da nossa língua, Pai. Aleluia. Senhor, era abençoar, Senhor, todos os ouvintes. Era abençoar o País Santo, todos os ouvintes. Seja abençoado no teu trabalho, seja abençoado na tua vida financeira, seja abençoado a tua vida particular em nome do Senhor Jesus. E o Senhor te livre e te guarde de todo mal, de todo perigo, de tudo quanto é ruim. Aleluia. E o Senhor te abençoe a mim e a ti. E o Senhor guarde a minha vida e a tua vida. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim, sobre ti, e tenha misericórdia de mim e de ti. E o Senhor sobre ti, sobre mim, levante o teu rosto e te dê a paz a mim e a ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sem esta paz, faça uma aliança com o Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão
e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, assim seja. E dê o seu joinha aí, se inscreva no canal, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até amanhã. Dê o seu joinha aí, seu like. Oh, maravilha!